Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um sedã médio que já foi líder de vendas aqui no mercado brasileiro, mas que hoje em dia é bem difícil de ver nas ruas. Esse aqui é o Honda Civic Touring Advanced Hybrid, a versão híbrida deste modelo. Mas por que será que ele vende tão pouco? Será que ele é injustiçado? Ou então existem motivos de fato que não fazem do Civic uma boa opção de compra? Bom, nessa avaliação completa a gente vai conferir todos os detalhes, como consumo, acabamento, desempenho, dinâmica, suspensão, conforto, espaço interno, enfim, vamos falar de tudo para descobrir se vale a pena ou não levar para casa o Honda Civic Touring. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo da avaliação, se por acaso você não gostar dela, é só você retirar o seu like. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo, função nova que fica ali perto dos comentários, completamente gratuita e que também ajuda muito a gente. E como de praxe aqui no nosso canal, vamos começar falando sobre o design, que é um ponto um pouco polêmico aqui no Civic de 11ª geração. Porque a gente teve, há não muito tempo atrás, um Civic de geração 10 no Brasil com visual muito caprichado, bem mais ousado do que essa geração inclusive. Então o design pode ter sofrido um retrocesso para alguns consumidores. O que geralmente desagrada muitas pessoas é essa testa aqui de baleia, né? Testa de golfinho, essa parte bem pronunciada, ainda mais nesse branco que chama bastante atenção, geralmente não agrada muito as pessoas. O logo da Honda aqui tem este sombreado em azul, indicando que esse carro traz uma motorização híbrida, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o conjunto de iluminação, felizmente, é 100% em LED aqui na frente. Isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, que também funciona como luz de lanterna, porém, na iluminação de lanterna ele fica um pouco mais fraco. O legal é que ao você dar seta, ele não desliga o DRL, ele só enfraquece, como se você estivesse ligado à lanterna. Isso é um ponto bem positivo que contribui para a segurança e também para o design do carro. Você tem então farol alto e farol baixo do tipo espelho, mas também em LED, e o farol de neblina em LED do tipo projetor. Porém, o farol de neblina ficou devendo a luz de conversão estática, que ele liga somente de um dos lados quando você vira o volante. Aqui no Civic não tem esta função. Mas aqui pro lado a gente encontra rodas de liga leve aro 17 com pneus medida 215/50, claro, com perfil de uso urbano. Reparem que aqui a gente não tem aqueles esguichos no capô, porque eles ficam integrados diretamente na palheta. Isso é bem interessante. Retrovisor é na cor da carroceria. Eu acho que até ficaria legal um black piano, não tenho certeza. A parte de baixo é em preto. Ele tem sim um repetidor de seta em LED. E do lado direito do carro a gente tem uma diferença. Se vocês repararem, a gente tem uma câmera aqui pronunciada, uma protuberância aqui embaixo, em relação ao sistema Lane Watch, que a gente vai falar em detalhes depois para vocês. A coluna A tem esse pedacinho aqui em black piano. A moldura superior dos vidros é nesse prata, não chega, acho que nem ser um cromado, um cromadinho de leve, digamos assim. A coluna B também é black piano, assim como essa parte traseira dos vidros. Ainda você tem a terceira janelinha. Só faltou o black piano aqui nessa parte de baixo. A maçaneta também é na cor da carroceria e você tem aqui funções da chave presencial que a gente vai falar mais tarde. Em cima, teto solar, mas não é do tipo panorâmico. Vocês podem ver que ele é um pouquinho mais curto. Pessoal, me perdoem pela chuva, mas estamos já há um tempo aqui esperando ela passar e nada, então vamos gravar assim mesmo. Aqui na parte traseira do Civic Touring a gente encontra também um visual bem conservador. Inclusive, quando a gente olha esse carro de lado, a gente percebe que a traseira ela é bem mais curtinha, né? A dianteira é bem longa e a traseira é um pouco achatada. Eu acho que se ela fosse um pouquinho mais para trás, deixaria um visual um pouquinho mais harmônico, mas eu acho bonito. A gente tem aqui na traseira, falando de iluminação, a lanterna em LED, também a luz de freio, mas infelizmente a luz de ré e a luz de seta ainda continuam do tipo convencional. Um carro desse valor, a gente já vai falar de preços daqui a pouquinho, convenhamos que já deveria ter lanternas Full LED aqui na traseira. Pelo menos a luz de placa é em LED,
assim como o brake light que fica ali por dentro do vidro. O nome Civic fica aqui acima da lanterna esquerda, inclusive vocês já repararam que se você ler ao contrário também continua Civic. O logo da Honda com um sombreado azul igual lá na frente, e aqui o logo relativo à motorização e-HEV, ou seja, modelo híbrido com essa tecnologia bem complexa da Honda que a gente vai explicar agora para vocês. Lembrando que é um híbrido convencional, não é do tipo plug-in, ou seja, você não conecta ele na tomada para recarga da bateria e logicamente também não é um modelo 100% elétrico. Na parte mais tradicional desse conjunto mecânico a gente encontra o motor 2.0 a gasolina aspirado de ciclo Atkinson. Ou seja, ele tem uma eficiência energética maior em relação ao motor mais tradicional, que é de ciclo Otto. Geralmente ele consegue menos potência, mas ele aproveita melhor o seu trabalho, o quanto ele gasta de gasolina. Vale citar também que aqui no Civic ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e traz uma potência máxima de 143 cavalos a 6.000 rotações e um torque máximo de 19,1 kgfm a 4.500 rotações. Mas como a gente tem um modelo híbrido, esse não é o único motor do carro. Ele tem também outros 2 motores elétricos, um gerador e um de tração. Este último que rende 184 cavalos e 32,1 kg de torque. Lembrando que a transmissão desse carro a Honda chama de ECVT, porque na verdade não é um câmbio automático convencional, ele tem somente uma relação de marcha que é para acoplar o motor a combustão. Mas quando o carro está em modo 100% elétrico, o que é bem comum aqui no Civic, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o funcionamento desse conjunto mecânico, ele não tem marchas, né? Inclusive os 2 motores elétricos ficam dentro deste câmbio, é algo bem interessante. Agora, a Honda não informa pra gente a potência combinada desses motores. Talvez seja difícil chegar nesse número justamente porque o funcionamento do conjunto híbrido aqui é um pouco mais peculiar. Ele é muito inteligente, mas ele funciona de uma forma diferente em relação aos concorrentes. A gente vai explicar melhor isso no test drive, mas resumindo aqui, ele só liga o motor a combustão para gerar energia para a bateria, ou então ele liga para tracionar as rodas somente em velocidade constante e mais alta. Então, por exemplo, na estrada ele liga com um pouco mais de frequência. Vale lembrar que a tração desse carro é somente nas rodas da frente. Mas se estamos falando de um modelo híbrido, ainda que seja convencional, a gente não pode deixar de citar as baterias. Aqui elas são feitas de íons de lítio e possuem uma capacidade bem pequena, são somente 1,05 kWh. É o suficiente para um carro híbrido convencional, mas quando a gente compara com modelos híbridos plug-in, inclusive já passaram alguns aqui no canal, a capacidade é realmente muito pequena. Eu devo aproveitar esse momento que a gente fala de bateria para citar a recarga. Como esse carro não é plug-in, você não conecta na tomada, o que recarrega a bateria é o próprio motor a combustão ou então a frenagem regenerativa. Como que funciona? Quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ou seja, em frenagens e desacelerações, você então tem uma inversão de rotação do motor elétrico, onde ele passa a transformar energia cinética de movimento em energia elétrica. Quando ele faz essa conversão, ele consegue recuperar um pouco daquela energia que você havia gastado anteriormente. Você consegue ficar mais econômico. Agora, por questões de física, logicamente, quando você faz essa conversão de energia, você perde velocidade. Então não dá para ter uma autonomia infinita utilizando esse recurso. E antes da gente falar sobre desempenho, é importante citarmos o peso. Este carro pesa somente 1.449 quilos. Não que seja assim um peso tão baixo, mas pro porte do carro e considerando ser um modelo híbrido, é um peso bem condizente com ele. Eu esperava até que fosse mais pesado. Agora, a capacidade de reboque, infelizmente, é de 0 kg. Não é permitido aqui no Civic Touring híbrido. Agora sim, falando sobre desempenho, é importante a gente citar que a Honda não divulga o número oficial
do 0 a 100. Mas de acordo com o pessoal lá da 4 rodas, segundo o teste deles, fez 7,1 segundos na aceleração de 0 a 100, o que é um desempenho muito bom. A velocidade máxima, essa sim oficial, fica definida em 180 km por hora. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, na cidade ele faz 18,3 km por litro com gasolina e na estrada 15,9. Porém, eu posso dizer que nessa semana de testes com o Civic Touring, eu consegui na prática, na cidade, geralmente, eu confesso que andei mais na estrada do que na cidade, mas às vezes que eu fiz percursos totalmente urbanos, eu consegui entre 19 e 21 km por litro. Lembrando também que a gente fez o nosso teste padrão de consumo urbano aqui no canal, onde naquele nosso trecho específico de sempre, com o ar-condicionado ligado, carro na gasolina, até porque ele não é flex, ele fez então 16,4 km por litro. Foi uma média um pouco abaixo do que eu costumo fazer, porque o nosso trecho tem um pouco mais de subidas, e a gente sabe que nesses momentos ele gasta consideravelmente mais a bateria, e como aqui a capacidade dela é pequena, logicamente você aumenta um pouco mais o consumo. Mas lembrando, pessoal, o consumo de carro híbrido é bastante variável, tudo depende do quanto você consegue recuperar de energia através da frenagem regenerativa e também o quanto você tem de carga, por exemplo, nos modelos híbridos plug-in. Agora, na estrada, geralmente eu consegui entre 22 e 25 km por litro, muito econômico de fato para um carro desse porte. Mas também vale dizer que a gente fez aqui o nosso teste de viagem, onde além do consumo a gente mostrou também o desempenho, logicamente em momentos diferentes do vídeo. E andando de forma bem tranquila, nesse nosso percurso de estrada, ele fez incríveis 24,3 km por litro. Por isso que eu digo que na cidade o nosso consumo foi um pouco abaixo do que geralmente eu costumo fazer. Tanto que ele fez quase 10 km por litro a mais no nosso trecho padrão de estrada. Mas, de novo, o consumo é bem variável por ser um modelo híbrido. Agora, aproveitando esse assunto de consumo, vale citar que o tanque tem capacidade para somente 40 litros. É realmente bem pouco. Para um carro desse porte, tudo bem, você tem a bateria ocupando um certo espaço, mas eu acho que poderia ser maior. Como o carro é bem econômico, você percebe menos esse tanque mais compacto. Porém, se fosse na casa ali dos 50, 52 litros, você aumentaria e muito a autonomia deste carro com um tanque completo. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale a gente citar que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson e na traseira ele traz independente do tipo Multilink. Uma grata surpresa, os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados lá no caso da dianteira. Também gosto de citar sempre a plataforma e a produção. Este carro é construído lá na Tailândia por enquanto, numa cidade que chama Ayutthaya. Não sei exatamente como se pronuncia, mas está aparecendo aí na tela para vocês. Mas lembrando que eles vão parar de produzir carros nesta fábrica ainda em 2025. Este modelo, não lembro exatamente se já começou ou se vai começar a produzir no Canadá. E provavelmente, então, as unidades brasileiras passarão a ser importadas do Canadá. Por enquanto, é da Tailândia. Este carro é produzido sobre a plataforma HA, que significa Honda Architecture. E vamos aproveitar o Civic de lado para a gente falar sobre dimensões. Logicamente, nós faremos um comparativo com outros dois modelos, como de praxe, aqui no canal. Hoje eu escolhi o Toyota Corolla, que é um grande ex-rival desse carro, né? Hoje eles se distanciaram bastante. E um carro que se aproxima um pouco em preço, que também é sedã, Volkswagen Jetta, na versão GLI. O Honda, ele tem de comprimento 4,68 m, enquanto o Corolla é menor com 4,63 e o Jetta é consideravelmente maior com quase 4,75. De largura, o Civic tem 1,80 m. Até o momento a gente não conseguiu descobrir a largura considerando os retrovisores. Vamos perguntar isso para o time da Honda, mas o Corolla tem 1,78 e o Jetta 1,80. A altura aqui no Civic 1,43. O Corolla é um pouco maior com 1,45 e o Jetta maior com quase 1,48. Já no entre-eixos, o Civic ganha com 2,73, enquanto o Corolla tem 2,70 exatamente e o GLI 2,68. Vale lembrar também que infelizmente a Honda não informou
na sua ficha técnica o vão livre em relação ao solo, o ângulo de entrada, o ângulo central, o ângulo de saída e nem mesmo a capacidade de imersão na água. Esse aqui é o interior do Honda Civic Touring. Vamos conferir como que é o acabamento? Ó, quase tudo macio ao toque. Pessoal, desculpem se tiver um barulhinho de chuva, mas está complicado hoje para gravar. Vamos ao acabamento de porta. Aqui em cima a gente tem também um detalhe emborrachado. Um detalhe não, na verdade, é uma parte bem grande, macia ao toque. Tem este black piano e quando a gente acende as luzes, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas ó, acende aqui uma luz branca de LED. O problema é que ela não troca de cor, bem que já poderia ser colorida, e você tem somente nas duas portas dianteiras. Na traseira já não tem em nenhum outro lugar do carro. E ela está associada ao brilho do painel, já vou falar sobre isso. Aqui sim a gente tem um plástico duro, mas também de boa qualidade. A abertura do porta-malas, a tampa sobe sozinha, mas por um sistema de contramola, não é elétrico. Depois eu cito melhor isso para vocês na hora do porta-malas. Essa região aqui em couro mais claro, volta um couro preto, duas listras um pouco mais brancas. Você tem esse acabamento diferenciado aqui também, que eu acho bem legal. O comando dos retrovisores tem rebatimento elétrico, mas infelizmente não tem aquela função tilt down que abaixa o espelho direito quando você engata a ré. Plástico duro aqui embaixo também, saída do alto-falante, cabe tranquilamente uma garrafa de 1,5 litro aqui e você ainda tem um bom espaço para guardar tranqueiras. A saída de ar aqui tem esse formato meio grelha, né, meio colmeia, você consegue abrir ou fechar ela aqui ou então direcionar o ar por aqui. Aqui abaixo você tem então o dimmer do painel, então você regula ali o brilho e, como eu disse, aquela luz está integrada a esse ajuste. Mas aqui abaixo você consegue desligar os sensores de estacionamento. Para desligar o controle de tração e estabilidade, essa parte aqui fica vaga. Aqui é um atalho para as assistências à condução, as configurações dela ali no painel. A gente mostrou isso no nosso vídeo de assistências, onde inclusive a gente testou na prática cada recurso. E esse botão off aqui é para você desligar aquele emulador de som que os carros elétricos possuem. Esse aqui é um híbrido, mas quando ele está em baixa velocidade, em modo totalmente elétrico, ele emite um ruído um pouco diferente, parece uma nave espacial, um ruído bem tecnológico, digamos assim. Você pode desativar ele por aqui, caso você quiser. Ele já avisa ali pra gente que o alerta sonoro foi ligado ou desligado. Aqui abaixo a gente não tem soleirinha, mas olha que legal, a porta tem vedação até embaixo, então ela consegue manter mais limpa essa parte aqui de cima. Os tapetes aqui são em carpete de série, tem também essa travinha e você tem até mesmo uma luz aqui para os pés, uma iluminação branca aqui embaixo. À noite você consegue perceber muito bem. O banco do motorista, assim como do passageiro, tem ajustes elétricos, mas faltou o de lombar, que não tem, infelizmente. E falando em bancos, a gente encontra aqui esse revestimento mais claro que está disponível somente com a pintura externa branca. Depois a gente fala melhor disso, mas eu acho eles bem bonitos. Apesar de terem o couro aqui micro perfurado, não tem ventilação nem aquecimento, mas o apoio de cabeça pelo menos é ajustável e esses bancos são muito confortáveis. Ele te abraça muito bem e não deixa que você canse com facilidade. Vamos falar sobre o sistema de ar-condicionado. A gente tem aqui um ar, felizmente, dual zone. Aqui você regula a ventilação, a temperatura do motorista ou o modo automático, caso você queira, e aqui a temperatura do passageiro. Lembrando que se você colocar o sync, elas vão mudar juntas, a não ser que você mude a do passageiro, que aí ele vai voltar a ser individual. Aqui o compressor em si do ar-condicionado, você deixa ligado ou desligado, desembaçador traseiro, desembaçador dianteiro, os modos de saída. Lembrando que a saída ali para os vidros, ela é sempre em conjunto com a saída para os pés, o que, ao meu ver, não faz assim muito sentido não. E aqui a recirculação de ar. Agora, uma coisa que eu fiquei um pouco chateado, não que interfira em alguma coisa, mas ficava mais bonito. No HR-V, que já passou por teste aqui no canal, quando você trocava a temperatura, essa iluminação branca aqui também mudava de cor, ou vermelha quando você aumentava, ou azul quando você diminuía. Aqui no Civic, que é um carro bem mais caro, infelizmente não faz isso. Uma outra coisa que eu não gosto aqui nesse sistema de ar-condicionado, apesar dele funcionar muito bem, é que essas saídas centrais você nunca fecha. Então vamos aumentar aqui a ventilação, ó. Reparem, essa aqui está bem fechadinha, né? Vou abrir, perceberam a diferença, né?
Agora, essas daqui, ó, você não consegue fechar. Não tem nenhum jeito, só se você desligar a ventilação inteira. Então, se só o passageiro quiser usar, por exemplo, eu vou ter que colocar tudo para lá e mesmo assim vai sair um pouquinho de ar para cá ainda. Uma pena, né? Agora, algo legal é que tudo que você faz por aqui, mesmo no Android Auto, ele vai acusar ali na central multimídia. Então percebam que ele está falando da ventilação e agora da temperatura. Depois de um tempinho ele some, mas ele fica como se fosse uma notificação aqui em cima. Continuando aqui pelo console, primeiro, vale destacar essa peça aqui em Black Piano. As saídas de ar continuam até lá, né? Elas são completamente interligadas, mas claro que só sai ar aqui no centro e lá na ponta. Aqui você tem uma peça também, ó, macia ao toque. Que embaixo já é plástico duro convencional. Aqui a gente tem duas entradinhas USB que são iluminadas, mas pode ver que nenhuma delas é do tipo C. E aqui a gente tem uma tomadinha 12 volts, no máximo 180 watts. Carregador de celular por indução que tem 15 watts de potência. Você tem um botão até para ligar e desligar, isso é bem bacana. E ele tem uma iluminação também, então quando você liga aqui a lanterna, agora vocês acho que mal vão perceber, mas tem uma iluminação branca ali de LED. A alavanca de transmissão, ela é bem tradicional, só que ela fica torta. Conseguem reparar? Ó, ele devia estar bem mais reto aqui. Isso eu achei bem estranho, mas faz parte. Lembrando que você não tem trocas manuais aqui pela alavanca, já que o carro praticamente não tem marcha, como eu disse para vocês, né? Dois porta-copos aqui no centro, ele tem esses ajustes. E o que eu gosto muito é que você consegue colocar o seu celular dessa forma. Não é feito para isso, mas serve. Ainda mais por conta desse ajuste, ele acaba ajudando a segurar o celular, ó. Então você consegue até mesmo visualizar alguma coisa aqui no celular. Claro, faça isso com o carro parado, mas tem essa facilidade. E cabe também copos bem grandes por conta desses ajustes. Aqui você tem modos de condução. Vale lembrar que tem o modo Sport, o modo Econ, que seria de economia de combustível, e o modo normal. Todos eles você muda por aqui, depois a gente mostra o que muda no painel. E também é interessante citar que o modo Eco também interfere no ar-condicionado, tá, pessoal? Freio de estacionamento eletrônico, ele solta sozinho, caso você esteja com o cinto, coloque no D e pise no acelerador. Brake Hold é aquela função que fica segurando o freio até você pisar no acelerador. Esse acabamento, igual aqui das portas, continua no console, acho que fica bem bonito. Aqui você tem um apoio de braço em couro, porém ele não tem ajuste. O que você pode fazer é abrir. E aí você tem esse espacinho aqui, que às vezes eu uso para colocar o controle do portão, que inclusive ele sai, tá? Você pode retirar caso te atrapalhe, ou colocar aqui no slot da frente também. Esse baú aqui infelizmente não é refrigerado, mas tem um espaço bem amplo também que te ajuda a esconder algumas coisas. Mas aqui na parte de cima a gente percebe que o revestimento é claro, como a gente pode notar aqui até no teto. Você tem alça de mão até para o motorista, olha que legal, ela volta suavemente. E você tem ali o logo Bose, porque esse carro tem o sistema de som assinado. Depois a gente fala melhor dele para vocês. Aqui do lado do passageiro a gente tem também a alça de mão, logicamente. Tem ajuste de altura dos cintos para os dois ocupantes dianteiros. Você tem retrovisor interno eletrocrômico. Aqui você consegue desligar, se eu não me engano no HRV você não conseguia, então um ponto positivo aqui para o Civic. Luzes totalmente de LED aqui em cima. Olha que bacana, você pode acender individualmente caso você queira, ou todas elas ao mesmo tempo. Tem um porta-óculos ainda com uma espécie de borrachinha aqui dentro para ajudar a não fazer barulhos. E antes de falar do teto solar, você tem também uma outra função legal, que são duas iluminações de LED. Eu liguei os faróis, perceberam que ela acendeu ali, né? Isso aqui serve para iluminar o console central. É uma iluminação bem discreta, mas à noite acaba te ajudando um pouco. Fica um pouco mais chique, um pouco mais refinado. Aqui no teto solar, reparem que a cortininha, né, o tampão é manual mesmo. E dando um toquezinho para cima, ele vai somente levantar o teto solar. Agora, se eu puxar aqui para trás, ele vai abaixar e depois abrir completamente, com um toque só, tá? Eu também posso segurar se eu quiser, ó, que aí eu vou abrir o quanto eu desejar. Agora, se eu der um toque um pouco mais forte, vai fechar completamente. Dá a impressão de que tá aberto, tá? Mas ele é assim mesmo, é normal. Se você olhar lá de fora, ele tá completamente fechado. E o bom desse teto solar, agora ele tá um pouquinho embaçado, mas é que ele tem um certo insufilme, um certo filtro já de fábrica. Então ele não fica te cegando ou aquecendo muito aqui a sua cabeça. Outra função muito legal aqui do Honda Civic é que ele tem o ANC, que é o cancelador ativo de ruídos. Ele usa dois microfones internos para captar os ruídos indesejados, e pelo sistema de som ele vai
vai emitir um ruído invertido. Ou seja, vamos supor que o ruído externo que ele identificou seja assim, ó, como se fosse um triângulo. Ele vai emitir um triângulo ao contrário para cancelar esse ruído. No test drive eu vou falar uma coisinha sobre esse sistema para vocês, mas é bem legal que ele tenha isso também. E vamos falar agora de volante multifuncional. A gente tem aqui um revestimento em couro. Eu não acho ser um couro de tanta qualidade, mas esse carro já está bem rodado também. A gente tem que levar isso em consideração, que na mão de jornalista a gente sabe que nem sempre é muito bem cuidado, né? Mas eu preferiria um couro menos liso. A gente tem acabamento em black piano. As costuras aqui são um pouco mais claras, não contrastam muito. Desse lado a gente tem comandos de mídia, né? Então para você passar as faixas, para você aumentar ou diminuir o volume, e aqui embaixo a gente tem para você trocar a fonte, como vocês podem ver ali no painel, a gente já mostra daqui a pouquinho, além, claro, do comando de voz. Agora eu acho que poderia ser invertido, né? Para você trocar a fonte, por exemplo, de Bluetooth para pendrive, para Android Auto e etc. Como você não usa muito, seria mais prático ser aqui. E esse comando aqui que você pode, digamos que rolar, seria muito mais prático se fosse para o volume, né? E desse lado direito a gente tem os comandos do piloto automático adaptativo. A gente mostrou tudo isso também no nosso vídeo de assistências à condução. Mostramos na prática para descobrir se ele é bom ou não. E reparem que a gente tem pedal shifts, mas se esse carro não tem marchas, como eu falei para vocês, ele tem um funcionamento um pouco diferente. Aqui você controla o nível de regeneração de energia. O curioso é, no modo Sport, ele vai ficar fixo. Ó, vou até mostrar ali no painel para vocês que eu consigo aqui no modo Sport, ó, acionar o nível de regeneração. Percebem ali do lado do D que ele está informando algumas setinhas para baixo, e no modo Sport ele vai ficar fixo. Porém, no modo Eco ou no modo normal, você até consegue mexer, porém ele vai acabar desligando sozinho depois, tá? Ele fica só momentaneamente. Não faz muito sentido, né? Já que é uma regeneração de energia, ele deveria ficar fixo no modo Eco, não no modo Sport. Mas serve como um freio motor, caso você não queira ficar pisando no freio ao descer uma serra, por exemplo. Se você pisar no freio, vai ter exatamente o mesmo efeito. Ele também vai recuperar energia, mas aqui fica mais prático e mais confortável. Outras funções, você tem aqui o botão do Lane Watch, depois a gente vai falar disso. E você tem também o comando dos faróis. Olha que legal, tá vendo que a gente tem o modo automático, lógico que tem sensor crepuscular, você tem a lanterna, o farol baixo, aqui o farol de neblina, mas existe um off aqui. Então quando a gente joga esse aqui para cima, ele vai desligar as luzes externas do carro, até mesmo o DRL. Logicamente só vai funcionar com o carro parado e o câmbio em P, né? Então mesmo que você desligou, quando você colocar o câmbio em D e soltar o freio de estacionamento, ele vai então ligar novamente os faróis. Mas é legal que você consegue desligar para não ficar chamando atenção à noite. Outra coisa bacana é que quando ele detecta o uso dos limpadores, você pode desativar isso se você quiser, mas ele vai acionar automaticamente os faróis, porque ele entende que situação de chuva, isso é importante para a segurança. E falando de chuva, a gente tem aqui desse lado o sensor de chuva com vários ajustes. Olha o tanto de sensibilidade que você tem, e na função mínima aqui eu acho que ele funciona extremamente bem. Até o momento, pelos carros que passaram aqui no canal, é o melhor funcionamento de sensor de chuva. E olha que legal, quando a gente puxa aqui para trás, ó, reparem que ele não jogou água no vidro, né? Porque o esguicho fica diretamente na palheta, então você não tem aquele jato de água te atrapalhando. E aproveitando essa região aqui para mostrar também que o botão de partida ele fica pulsando quando você está aqui com a chave ligada, mas você não ligou a motorização. Então reparem, ó, ele fica desligando, ligando, desligando, ligando. Bonito, né? E também vale citar que ele tem 3 estágios, tá? Então ele está desligado. Quando a gente dá um clique aqui, ele liga somente a parte de multimídia e alguns outros acessórios, mas podem ver que o ar-condicionado não liga, e quando você clica de novo, aí eles passam a funcionar. Então, lógico, o compressor do ar só vai funcionar quando você liga o carro, mas você tem aqui a ventilação funcionando. Aí se eu pisar no freio e apertar o botão, logicamente ele vai ligar o carro, e ele inicia geralmente sempre em modo elétrico. E vamos falar agora sobre o nosso painel de instrumentos. A gente tem aqui uma tela de 10.2 polegadas, tem uma definição bem legal, ela é bem bonita. Lembrando que legal que ele tem essa animação ao ligar o painel, ele faz essa varredura dos ponteiros.
E lembrando que você tem também aqui a iluminação do painel por aquele botão esquerdo que eu mostrei para vocês. De forma fixa, a gente tem aqui na esquerda o nível de carga da bateria de alta tensão, então você vê ela aumentando e diminuindo. Do outro lado, o medidor de combustível, temperatura aqui embaixo, posição do câmbio, modo de condução, já vou até mostrar para vocês, ó. E quando a gente troca para o modo Sport, além dele ter essa animaçãozinha aqui, reparem que ele vai sumir agora, e ele fica vermelho ali o fundo do medidor de potência. Lembrando, isso aqui não é um contagiros, tá? Podem ver Power em percentual. Como esse carro só tem uma marcha, não faria tanto sentido ele ter o contagiros, sendo que a maior parte do tempo ele está em modo elétrico. Aí ele fica vermelho no modo Sport. Agora, se eu colocar, por exemplo, no modo normal, ele vai ficar convencional, e ele tem aqui, reparem, duas aletinhas verdes, que você pode desativar também se você quiser, que são relativos ao medidor de consumo, digamos assim. Então, se você acelerar muito, essas barrinhas vão sumindo. Se você estiver andando bem econômico, elas ficam bem mais verdinhas. E você tem também o modo Eco, que não muda basicamente nada em relação ao modo normal. Você só tem essa animação e fica o Econ ali embaixo. Acho que poderia ficar um pouquinho mais diferente. Por esse botão esquerdo aqui, como eu disse para vocês, você troca a fonte, né? E você tem também em personalizar a opção de ocultar ou exibir alguma dessas fontes, e também o áudio e relógio. Então, se eu deixar ligado como está aqui, quando a gente volta, reparem que ele fica aqui com o horário e também a música, tá? Então, se estiver tocando alguma coisa aqui, ele vai aparecer o nome da música e até a capa do álbum, se você estiver, por exemplo, num streaming de música, ou se estiver configurada essa função no seu celular. Aqui do lado direito você mexe na maior parte das informações. Você tem Trip A e Trip B, clicando aqui você muda eles. Aqui embaixo a gente tem a continuação do trip, tá? Então velocidade média e tempo. Olha, ele ligou o motor sozinho para recarregar a bateria. Desconsiderem esse consumo aqui, tá, pessoal? Porque é manobrando, ele não tá assim real. Mais para baixo você tem a navegação, e vale lembrar também que esse painel tem o que eles chamam de, acho que ponto a ponto, se eu não me engano. Quando você está utilizando o Waze, por exemplo, ou o Maps, que seja o GPS no seu celular, conectado ali com a multimídia, ele vai mostrar cada direção. Então vamos supor, você mesmo estando aqui na parte de trip, quando estiver próximo a virar à esquerda ou à direita, por exemplo, ele vai aparecer aqui no painel indicando isso para você. Se você desativar essa função, aí ele só vai aparecer quando você vier aqui diretamente na tela de navegação. Mais um toque para baixo você tem o monitoramento de sensor de fadiga, a gente falou sobre isso no vídeo de assistências à condução também. Mais um para baixo, os cintos de segurança. Assistências de segurança, quando a gente clica, a gente consegue desabilitar a saída de faixa ou então a frenagem automática de emergência. Lembrando que este botão aqui de atalho serve para a mesma coisa, tá? Você clicando aqui, ele abre essa tela. Outro toque para baixo, você tem o ponteiro convencional, e tem a parte de personalizar. Então você pode ocultar ou exibir também algumas dessas funções, dessas telas, e você pode trocar o design do medidor também. Então eu posso trocar de círculo para barra, por exemplo, e aí olha como ele vai ficar bem diferente. Ele continua com as informações ali, mas o velocímetro e o potenciômetro ficam agora na verticais. E você tem também a opção de mínimo, tanto para a barra quanto para o círculo, mas sinceramente, ó, eu não percebi mudar nada. Ele fala que os indicadores ficam ocultos enquanto o ACC estiver ativo, mas que indicadores eu sinceramente não entendi. Mais um toque aqui para baixo, você tem também o Power Flow, que você tem inclusive aqui na multimídia, que ele mostra o que está acontecendo com o conjunto mecânico. Nesse momento estamos com o carro parado, você vê o nível de carga aqui da bateria, o motor quando ele está ligado, você vê ele andando, enfim, no test drive vocês vão perceber muito bem essa questão. Você consegue ver o que está tracionando o carro, o que está recarregando a bateria, o que está fazendo a frenagem regenerativa e etc. E outro toque para baixo, a gente volta então lá para o consumo. Algo muito legal é que quando você está com o ACC ativo, ele fica aquela animação do Civic ali embaixo, que mostra inclusive as faixas quando está detectando, e também tem uma animação de luzes. Então, ó, piso no freio, ele pisa lá também. Do seta ele também dá, ligo a lanterna, ele também liga ali. Olha que bacana, pessoal. Em geral eu posso dizer que é um painel de instrumentos realmente bem completo. E eu voltei aqui pro lado de fora do Honda Civic Touring pra gente falar sobre a chave presencial. Ela é igualzinha àquela do HR-V que a gente viu, né? Ela é bem pequenininha, tem esse acabamento em black piano.
o logo da Honda ali atrás, bem bonitinha por sinal. Você tem trancamento e abertura das portas, abertura do porta-malas, que a gente mostra daqui a pouco, e a partida remota do motor. Reparem que ele trancou aqui sozinho, tá? Porque eu tinha acabado de destravar o carro e não abrir as portas. Mas olha que legal, nas duas maçanetas dianteiras, vamos supor que o carro esteja trancado, né? Não vou apertar nada, só de chegar perto com a chave e colocar a mão aqui, ele já vai destrancar e abrir os retrovisores. Para trancar, basta clicar nesse botão touch aqui, ó. Já trancou, já rebateu os retrovisores. Agora vamos abrir o carro e percebam o seguinte: ele tem uma função que você pode desativar também se você quiser, mas quando você se distancia do carro, não vou clicar em nada, hein, ó. Reparem que ele trancou automaticamente. A questão é, o vidro continua aberto, mesmo por aquele botão de trancamento ali na maçaneta, mesmo se você segurar, ele não vai fechar. Então, para você conseguir fechar os vidros e também o teto solar remotamente, você tem que clicar uma vez, depois clicar novamente e segurar até o final, porque se eu soltar, ele vai parar no meio. Bem que ele já poderia subir os vidros quando você tranca o carro em qualquer modo, seja pela chave, pelo botão ou se distanciando. Lembrando que chegando perto com a chave ele não abre automaticamente, tá? Ele só tranca automaticamente quando você sai de perto. Agora vamos mostrar para vocês a partida remota. Quando a gente segura este botão aqui da partida remota, vamos ver o que acontece. Ó, tem que segurar bastante tempo, aí ele dá então esse alerta pra gente, indicando que ele ligou a motorização. Ó, a gente pode reparar agora que o painel ele já está ligado e ele já liga também a climatização. Então quando a gente entrar no carro vai estar mais fresquinho. Lembrando que ele vai manter o carro ligado durante 10 minutos, mas se você fizer esse ciclo aqui de novo, ele vai prolongar por mais 10 minutos e assim por diante. Vamos falar agora sobre a lista de equipamentos. Vou citar aqui os principais itens: controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, alerta de objetos esquecidos no banco traseiro, 8 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e mais 2 laterais para os bancos traseiros, câmera de ré, sensor de pressão dos pneus, o Honda Lane Watch, que é aquela câmera no retrovisor direito para redução de ponto cego, ACC com stop and go, frenagem automática de emergência, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática, farol alto automático, sensor de fadiga, lanternas traseiras parcialmente em LED, sensores crepuscular e de chuva, faróis full LED com ajuste de altura, retrovisores com repetidores de seta em LED e rebatimento elétrico, faróis de neblina em LED, teto solar, chave presencial com partida remota, cancelador ativo de ruídos, que chama de ANC, controle sonoro ativo, o ASC, eu expliquei tudo isso ao longo do vídeo, painel digital de 10.2 polegadas, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, 3 modos de condução, o Econ, o normal e o Sport, volante multifuncional em couro com ajuste de altura e profundidade, carregador de celular por indução com 15 watts e iluminação, tapetes em carpete, ar-condicionado digital dual zone com saídas de ar traseiras, retrovisor interno eletrocrômico, revestimento interno em couro, claro que incluindo os bancos, rodas de liga leve aro 17 e bancos dianteiros com ajustes elétricos. Lógico que além de tudo isso a gente tem essa central multimídia com tela de 9 polegadas. E mostrando rapidamente ela para vocês, a gente tem alguns botões físicos aqui, inclusive o de volume, isso ajuda bastante, são ótimos botões. Inclusive, a central multimídia ela é bem melhor em comparação com aquela utilizada no HR-V. Aqui ela é um pouco mais viva, um pouco mais moderna. E caso você não esteja usando o Apple CarPlay ou Android Auto, ele fica sempre aqui com alguns atalhos. Então aqui embaixo para o celular, rádio, o áudio do Bluetooth. Aqui seria o Android Auto ou o Apple CarPlay. O Power Flow, que é aquele gerenciamento do conjunto mecânico, e no modo de exibição você pode selecionar aqui o brilho ou desligar a tela. Lembrando que isso você tem que sempre fazer manualmente, e ele dá esse apito aqui quando você chega no limite, ó. Aqui em cima você tem atalho também para trocar a fonte de áudio, se você quiser, a música que está tocando neste momento, que vai ali para o áudio ali embaixo também. Aqui é o status do carro, então aqui ele está conectado ao TCU, porque ele tem o My Honda Connect, ou seja, ele tem um sistema de conectividade inteligente que pelo celular você consegue destravar e travar as portas, ligar os faróis, ligar o motor, enfim, coisas nesse sentido. E aqui no relógio ainda você tem como trocar esse plano de fundo e esse relógio
caso você prefira. Você tem até o computador de bordo aqui na central, isso é bem legal, ó, Trip A, Trip B, a viagem atual que ele reseta quando você religa a motorização. Você tem até uma bússola se você quiser, e ainda algumas configurações do carro, que eu não vou mostrar todas, apesar de ser uma tela pequena para um carro deste valor, que a gente vai falar já já. Eu acho que é uma central multimídia muito boa. O que ela peca é o seguinte: a conexão por Android Auto tem que ser por fio. O Apple CarPlay pelo menos tem sem fio. Eu também acho que falta o GPS nativo, e a qualidade das câmeras é bem ruim. Então a gente coloca a câmera de ré aqui, ela tem a linha de guias dinâmica, então conforme você vira o volante ele vira ali também. Tem 3 modos de visualização, até com um zoom que fica mais próximo. Aqui você pode colocar para aparecer os sensores de estacionamento também, ou então regular o brilho aqui deste painel, que também muda a câmera, mas a qualidade é bem ruim. E quando a gente aciona o Lane Watch aqui por esse botão na chave de seta, vocês podem perceber que apesar dele ajudar bastante em alguns casos, principalmente em dias de chuva, também a qualidade é péssima da imagem. Outra coisa que me incomoda é que quando você vai conectar um dispositivo novo, você só consegue fazer isso com o carro parado, então o passageiro não consegue fazer enquanto você dirige. Pelo menos tem sistema de som Bose com 12 alto-falantes, eu não encontrei a potência desse sistema de som. E a gente tem também 4 entradas USB, mas nenhuma delas é do tipo C. Agora, um dos pontos mais importantes de todo o carro é o seu preço. Quanto custa aqui o Honda Civic Touring? Bom, nessa versão, lembrando, linha 2024, ainda não chegou 25, ele custa nessa configuração única híbrida R$ 265.900. Lembrando que não tem opcionais, mas vale ressaltar que é um carro que vende bem pouco e é um preço bem alto. Então, negociando bem na concessionária, você inclusive em alguns sites, você acha anúncios desse carro por menos de R$ 230 mil. E aí ele fica, logicamente, bem mais competitivo. Eu falei para vocês que ele não tem opcionais e nem mesmo as cores adicionam valor a este carro, todas elas são gratuitas, embora sejam poucas. Nas metálicas a gente tem a prata Platinum e o cinza basalto, e nas perolizadas esse branco topázio e também o preto cristal. Lembrando que esse interior aqui mais claro só está disponível com a pintura externa branco topázio, assim como esta nossa unidade que a gente está testando. Agora, senti falta de tons de vermelho e também um azul, ficaria bem bacana. Falando agora sobre garantia e revisões, lembrando que o carro de modo geral tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, e o conjunto híbrido, ou seja, motor elétrico e a bateria, tem 8 anos de garantia ou 160 mil quilômetros, o que acontecer primeiro. E as revisões acontecem a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, também o que ocorrer primeiro. Já que nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, e o acabamento aqui atrás, claro, continua com couro micro perfurado, embora não tenha refrigeração nem aquecimento. Aqui o símbolo do airbag lateral que eu falei para vocês, reparem que essa parte aqui é inclusive em plástico mais duro. Tem porta-revistas atrás aqui dos 2 bancos. Aqui em cima, apoio de mão dos 2 lados. Você tem também o cabide, mas só aqui do lado esquerdo, tá? Esse ganchinho. Pelo menos eles voltam suavemente. Tem uma iluminação em LED aqui atrás, também não é individual, mas pelo menos é LED. E você tem também, claro, um apoio de braço aqui atrás. Ele despenca, tá? Ele não tem regulagem de altura, mas tem 2 porta-copos aqui no centro. Saída de ar traseira, felizmente nós também temos mais 2 entradinhas USB para recarga de dispositivos, mas nenhuma delas do tipo C. Agora o túnel central eu achei bem alto para um carro que não é tração traseira. Acabamento de porta, ó, continua macio ao toque aqui em cima, mesma peça em black piano, porém sem aquele detalhe da iluminação. Maçaneta continua igual lá na frente, esse acabamento aqui também, o mesmo couro aqui embaixo também, e o mesmo plástico. Ponto positivo, dificilmente a gente vê portas traseiras com esse acabamento praticamente idêntico ao lado da frente. A única coisa que me incomoda aqui é que quando o carro está trancado, ó, você tem que primeiro destravar aqui atrás e depois abrir. Lá na frente ele destrava já sozinho, então não entendi essa diferença. Talvez seja por segurança contra crianças, mas aí como já tem aquela trava de segurança para criança, acho que não faz muito
sentido. E antes de falar para vocês sobre espaço interno, eu lembro que aqui a gente tem uma entradinha de ar, não é uma saída, é uma entrada, tá? Isso aqui está presente por conta das baterias de alta tensão que ficam aqui embaixo dos bancos traseiros. Então tomem cuidado para você não tapar essa entrada aqui de ar, porque pode ajudar a aumentar a temperatura da bateria. Agora sim, falando para vocês sobre espaço interno, eu tenho mais de 1,92 de altura, lembrando para vocês, o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir, e o espaço que sobra aqui atrás é este aqui. Não é dos maiores que eu já vi, mas lembrando, eu sou bem grande, tá? Então você ainda tem um espaço considerável. Pessoas um pouco menores conseguem andar aqui atrás com bastante tranquilidade. Reparem que esse banco aqui do passageiro está ligeiramente para frente e eu já fico super sossegado aqui, ó. Sobra até espaço mesmo eu sendo bem grande. Já para a cabeça, eu confesso que para um sedã médio me surpreende, porque a gente tem um ressalto aqui por conta do teto solar, ó, mas aqui mais para trás ele já fica mais alto de novo. Então, mesmo eu tendo 1,92 de altura, sentando de forma mais tranquila, eu fico numa posição confortável. Lógico, fica bem perto aqui, eu fico quase encostando no teto, meu cabelo pega um pouquinho. Mas para um sedã médio, que geralmente tem o teto mais baixo, eu achei uma altura bem interessante aqui no Civic Touring. Vamos falar agora sobre o porta-malas aqui do Civic. Olha que legal, apertando o botão já sobe sozinho. Logicamente o acionamento não é elétrico, mas por um sistema de contramola ele consegue fazer a abertura total, e não é aquela abertura rápida que parece que vai quebrar o vidro, ele sobe bem suavemente, isso é bem bacana. O ponto negativo, embora ele tenha esse acabamento aqui de plástico, é que ele tem esse pescoço de ganso, como a gente chama. Então, ao você guardar suas compras, se o porta-malas estiver muito cheio, ele pode acabar danificando alguma delas. A gente tem aqui duas alavanquinhas que ficam mais fáceis para você rebater os bancos, até porque o porta-malas é bem fundo, e a gente tem também uma iluminação aqui atrás, só que não é LED, e poderia ter um acabamento um pouquinho melhor aqui na parte de cima. Agora falando do que importa, que é capacidade, a gente tem 495 litros em medição VDA, é um dos maiores de sedãs médios aqui no mercado brasileiro. Para efeito de comparação, a gente pega o Toyota Corolla, que era o grande rival desse carro, hoje eles se distanciaram um pouco, que tem 470 litros. Agora, já o Jetta GLI, se eu não me engano, tem 510 litros, então ele consegue ser um pouco maior em relação ao Civic. Quando a gente levanta essa parte aqui de baixo, pessoal, a gente encontra um step que não é daquele tipo fininho, ele é temporário sim, mas não é aquele pneu de bicicleta, ele tem medida 125/80, aro 16. E o fechamento da tampa, logicamente, também é do tipo manual, né? Bom, pessoal, apesar da chuva aqui bem intensa, vamos para o nosso test drive com o Honda Civic Touring. Peço desculpas, mas esperamos bastante tempo a chuva passar e parece que está só piorando. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é sobre direção. Eu acho que esse volante é bem gostoso, ao contrário lá do HRV, esse aqui é bem bonito, tem uma boa pegada também, só faltou a base achatada, né? Mas a direção em si, ela é bem confortável. Aqui você vê que ela fica bem leve na cidade, no HRV ela parecia ser um pouquinho mais rígida, e na estrada, claro, como a gente mostrou também no nosso vídeo de viagem, como ela é elétrica progressiva, ela vai ficando mais rígida conforme você vai aumentando a sua velocidade. Quem já acompanha o nosso canal sabe que aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro. Lógico que a gente vai abusar um pouquinho menos hoje por conta da chuva, mas já dá pra gente ter uma noção aqui de como é a dinâmica do Civic. Vamos descer então um pouquinho mais forte para ver como que ele se comporta. Ó, os controles entraram ali, mas lembrando, tá molhado, tá, pessoal? Por isso que ele está escorregando, como vocês podem ver. O controle entra bastante. A gente tem bastante água no chão, mas olha, ele tem realmente uma dinâmica bem interessante. Você quase não vê rolagem de carroceria aqui. Lógico, você vê um pouquinho, mas do normal para um carro confortável. Muito boa a dinâmica aqui do Civic. Passando aqui na valeta, ó, passei a 7, 8 km por hora mais ou menos. E lembrando, a gente tem aqui um sedã médio, mesmo assim muito longe de raspar. A Honda ainda não nos informou o dado oficial de vão livre em relação ao solo, mas a gente percebe que você não tem problemas geralmente com a altura aqui do Civic. Pessoal, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. Eu acho ele muito bom, tá? Sobretudo aqui na cidade. Na estrada, lógico, entra um pouquinho de barulho de vento, mas ainda assim
da mesma forma como a gente mostrou no nosso vídeo de viagem, é um bom isolamento acústico. E ele tem aquele cancelador ativo de ruídos, como eu comentei para vocês, né? Mas a impressão que eu tenho é que ao passar por algumas ruas mais esburacadas, parece que esse cancelador de ruído está um pouco desregulado, digamos assim. A impressão que eu tenho um barulho de acabamento aqui, eu vou tentar mostrar para vocês ali naquela rua que a gente sempre passa para testar a suspensão, mas eu escuto um barulho de acabamento que parece não ser, na verdade, um barulho normal. Parece ser um barulho meio como se fosse um chiado. Então eu acho que é em relação a esse cancelamento de ruído. Então eu esperava que ele funcionasse um pouquinho melhor, mas de fato o isolamento acústico é bem bom. Pessoal, agora eu quero comentar para vocês sobre o Power Flow, que é aquele sistema que eu falei para vocês que tem tanto na central multimídia quanto aqui no painel de instrumentos, que mostra pra gente o gerenciamento do conjunto mecânico. Aqui andando é bem legal citar ele, que a gente consegue notar muito bem o que o carro está fazendo neste exato momento. E aqui, por exemplo, a gente está nessa condição agora com o motor recarregando a bateria, mas quem está tracionando as rodas ainda é o motor elétrico, ou seja, o motor a combustão está servindo como um gerador, mas o que está atuando diretamente nas rodas ainda é o elétrico. Agora a gente percebe que ele está em modo 100% elétrico, ou seja, só o motor elétrico está ligado no momento, ele acende até o EV ali no painel. Como a gente tirou o pé do acelerador, agora ele mostra o reverso, né? Porque a gente está recarregando energia. Pessoal, vamos aqui para o nosso teste de arrancada. Coloquei aqui no modo Sport. Lembrando, não vou desligar o controle de tração e estabilidade porque está molhado aqui, então vai ser meio difícil, né? Vamos lá, saindo. Ó, escorregou um pouquinho, o controle segurou, mas olha, é rápido, hein? E 100 por hora já. Bem bacana, viu? Ele tem um desempenho realmente muito bom. E o legal é o seguinte, você estando no modo esporte ou não, quando você pisa mais forte, ó, tentem escutar. Vocês conseguiram perceber? A chuva está atrapalhando um pouco aqui a nossa audição, mas tentem perceber que ele faz um ronco emulado. Então ele tem um sistema que produz um som virtual, mas que é muito agradável. Você tem a impressão de que, de fato, é o som da motorização. Isso mesmo que seja o motor elétrico tracionando o carro. Então é um ponto muito interessante. Deixa a condução muito mais prazerosa, essa condução mais esportiva, né? E não precisa estar no modo esporte. Mesmo no modo normal ou no modo eco, ele também faz esse som emulado, né? Esse som virtual. E o Lane Watch aqui funcionando muito bem, ó, porque o retrovisor ele tá encharcado, eu não vejo nada, mas a câmera aqui apresenta uma imagem mais nítida pra gente. Agora, pessoal, lembra que eu comentei pra vocês que o funcionamento aqui desse conjunto mecânico é um pouco diferente? O motor a combustão ele serve praticamente para recarregar a bateria, ou para dar no máximo um apoio ao motor elétrico na tração do carro. É muito difícil ele tracionar sozinho. Isso acontece somente em velocidades mais altas. Então, por exemplo, na estrada, quando você está em velocidade constante, você está ali a 100, 110, 120, ele geralmente entende que o motor a combustão será um pouco mais eficiente que o elétrico no quesito consumo, né? E vai então tracionar diretamente as rodas. Aí ele aparece uma engrenagem aqui no Power Flow. Aí você sabe que é o motor que está comandando o carro. Então muitas vezes você vê o motor a gasolina ligado, mas ele está ali somente para gerar energia. Quem joga diretamente essa energia nas rodas, a maioria das vezes é o motor elétrico. Então é um gerenciamento muito inteligente aqui do Honda Civic. Tá de parabéns esse sistema híbrido da Honda. E o legal a citar também é que esse carro ele acaba tendo um start-stop como se fosse avançado. Justamente porque quando você para o carro você não escuta o barulho de motorização, mas é porque ele está somente em modo elétrico. Então ele economiza também ao não deixar o motor ligado o tempo inteiro. Isso é bem bacana. Pessoal, como de praxe, vamos entrar aqui um pouquinho mais forte. Perceberam, né? Uma dinâmica muito boa, tá? Não chegou a nem cantar pneus porque o piso está meio úmido. E ele não tem rolagem de carroceria excessiva, muito longe disso. A dinâmica desse carro é realmente muito boa, a plataforma dele é legal. Agora eu vou ficar quieto para vocês escutarem a suspensão.
Vocês conseguiram perceber um barulho semelhante a um chiado? Me parece, como eu disse, ser do sistema de cancelamento de ruído que está mal regulado, alguma coisa assim. Porque não me parece um barulho muito normal. Como se fosse um copo plástico, sabe? Que ele fica vibrando, faz aquele barulhinho. Pois é, mas a suspensão a gente percebe que ela é bem confortável. Lógico que ela não é extremamente macia, aí você teria um carro molenga. Mas esse carro tem um acerto muito bom de suspensão, onde ele consegue ser bem confortável, ao mesmo tempo em que ele entrega uma ótima dinâmica. Mas o grande ponto dessa avaliação é: vale a pena ou não levar para casa o Honda Civic Touring? Os prós a gente tem consumo, conforto, acabamento, porta-malas, equipamentos, desempenho, a confiabilidade que a Honda já traz há muitos anos, também a dinâmica do carro, e eu posso citar até a exclusividade. Como esse carro vende pouco e a gente sabe que o carro no Brasil tem muito a ver com status, certamente a exclusividade também é um ponto positivo aqui do Honda Civic Touring híbrido. Agora, alguns pontos intermediários que não são nem ruins nem bons. Posso citar a capacidade do tanque ou até mesmo a autonomia. Como ele é pequeno, ele não entrega uma autonomia assim tão surpreendente relativa ao consumo ótimo que esse carro tem. E vou citar também as assistências à condução, que a gente mostrou detalhadamente num outro vídeo, mas faltam alguns recursos e tem alguns que ele possui, mas não são assim super completos. O último ponto, que é mediano, é a central multimídia. Ela não tem conexão sem fio para Android Auto, não tem GPS nativo e tem uma tela pequena. Apesar disso, ela não chega a ser ruim, tá? Mas poderia ser melhor. Agora, pontos negativos eu só encontrei dois, que é o preço deste carro e também as cores, porque você tem branco, preto, prata e cinza. Falta vermelho, falta azul, falta algumas cores, digamos que um pouco mais empolgantes. Ele só tem o bem tradicional, e junto com esse design já bem mais minimalista, né, mais conservador, ele fica visualmente um carro que não empolga assim tanto quanto ele já empolgou no passado. Agora, alguns equipamentos que eu senti falta. Posso citar as câmeras 360 graus, por esse preço deveria ter. Parque Assist, que é o estacionamento automático. Também outro item, você não usa muito no dia a dia, mas levando em conta que este carro é bem caro, bem mais caro que seus concorrentes, inclusive, já deveria ter o sistema de Parque Assist. Reconhecimento de placas de trânsito também, sensores de ponto cego, ele só tem o Lane Watch e só do lado direito. Lanternas traseiras Full LED, elas são parcialmente em LED atualmente. Tilt down, que é aquela função que abaixa o retrovisor quando você engata ré. Resfriamento dos bancos e também tomada USB do tipo C. Eu acho que por este preço, apesar do carro ser bem equipado, já deveria trazer esses itens de série também. Agora, para a gente entender se vale a pena ou não levar esse carro para casa, a gente precisa comparar com seus concorrentes. E não tem nenhum muito direto. Por quê? Vou citar aqui alguns sedãs médios do mercado brasileiro, mas reparem na diferença de preços. O Civic custa hoje quase 266 mil, né? A gente tem o Nissan Sentra Exclusive 2.0 CVT, não é híbrido, por 188.500. Tem o BYD King GS, esse é híbrido plug-in, então o sistema híbrido é um pouco mais avançado em relação ao Civic, digamos assim, custa 192 mil reais. Depois você tem o Corolla 1.8 híbrido, também do tipo convencional, só com um sistema bem mais simples que o do Civic, custa 200 mil reais. Agora, um carro que não tem nada a ver com proposta em relação ao Civic, mas que se aproxima um pouco mais em preço, que é o Volkswagen Jetta GLI 2.0 Turbo com câmbio automatizado de dupla embreagem. Custa 251 mil reais. Pessoal, lembrando que a gente considerou as versões mais próximas do Civic em questão de preço. Mas qual que é a conclusão de tudo isso? Como já era de se imaginar, o único grande problema do Civic Touring é o seu preço extremamente alto. Sem dúvida, ele é muito superior em relação aos outros sedãs médios do Brasil, mas cobrando muito por isso. Se ao menos ele tivesse mais equipamentos de carros de luxo, essa diferença poderia ser melhor justificada. Em resumo, eu gostei do Civic Advanced Hybrid muito mais do que eu imaginava, para ser sincero. Mas eu diria que não vale a pena pagar quase 270 mil reais neste carro. Mas como em promoções não é muito difícil achar ele por menos de 230 mil reais, nesse valor mais baixo, eu acho que vale super a pena levar esse carro para casa. Fora que ele também não é um carro de muito volume, ele não vende muito. Então você tem uma margem maior de negociação na concessionária ao comprar este modelo. E é claro que eu não posso deixar de agradecer muito a todo o pessoal da Honda por terem emprestado o Civic Touring para a gente testar durante uma semana.